Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4, versículo 1 em diante. Quem achou pode dar um amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém agora veio o credor à porta para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Diga-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas, mas muitas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e dos teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheio, ou a que estiver cheia. E ela foi e se trancou com os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Oh, glória! É milagre, né, irmãos? É milagre ou não é? É milagre. Diga amém por essa palavra. Amém. Se assente glorificando a Deus aí nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem inflamado o meu coração com uma palavra de ordem desde que o ano começou. E eu queria dividir com vocês essa palavra de ordem, porque ela é de cunho profético. E nós estamos num ambiente de glória. Essa é a grande diferença da atmosfera que é produzida através da adoração, da súplica, do quebrantamento, da adoração, dentro de um lugar como esse. É por isso que chamamos de casa de Deus. Sabemos que o Senhor não habita, Ele não mora, Ele não reside, né, fixamente em templos constituídos por mãos de homens. Jesus vai deixar isso de maneira ainda mais clara para nós, quando Ele vai dizer assim, que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, Ele disse, ali eu estarei, ali eu vou me manifestar. Então já está mais do que claro que a igreja somos nós, o organismo vivo de Cristo aqui na terra. Todas as vezes que estamos juntos, estamos criando um ambiente, uma atmosfera que atrai não só a presença de Deus, mas como motiva a manifestação dessa presença, tornando então esse lugar propício para a realização de milagres e coisas que a gente só vive aqui, quando está numa concentração junta dentro desse ambiente no mesmo propósito. Existem coisas que a gente só vive aqui. E dentro desse lugar, você está alinhado. Você está alinhado. Então toda palavra profética que é liberada dentro desse lugar, ela tem poder de cumprimento, de realização na sua vida, por causa dessa atmosfera. Só para essa pessoa poder ficar bem esclarecida da oportunidade que ela está tendo de estar aqui na casa de Deus nesta noite, olhe para ela agora e diga assim para ela: você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Agora fala sozinho, rapidão, vai. Isso aí. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Por causa disso, até o que era para dar errado na sua vida vai dar certo. Porque você está num ambiente propício para quê? Para correção de rotas, para manifestação de milagres. Tudo porque você está debaixo de uma palavra. Vai completando aí para a gente caminhar junto aqui. Você está debaixo de uma palavra que está sendo liberada numa atmosfera que provoca esse milagre, porque você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa.
Ao ponto, irmãos, que algumas coisas aqui se tornam inevitáveis. Que é isso, Camila? Num ambiente como esse, quem está muito ligadinho recebe. Quem não está tão ligadinho assim, recebe por desdobramento. É sério, é sério. Tamanho é o poder de Deus manifestado na sua palavra, quando nós nos concentramos nessa palavra. Então Deus tem confiado ao meu coração uma palavra profética desde a virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro. E nós ainda estamos vivenciando a primeira semana do ano de 2023. E é por isso que essa palavra está tão incandescente no meu coração. E essa palavra profética que Deus liberou para mim, essa palavra de ordem, eu disse que é uma palavra de ordem. Ela não vai voltar vazia, ela vai fazer aquilo que lhe apraz. E a palavra de ordem que Deus tem colocado no meu coração para esses dias, uma palavra de alinhamento para o ano de 2023 é, com muita simplicidade, Deus tem dito para mim, não será difícil. Acredite, é tão simples que algumas pessoas nem vibram tanto, porque normalmente a gente espera uma revelação muito profunda, de alguma coisa que ninguém ainda disse, de alguma coisa que ninguém ainda falou, e às vezes a gente acaba complicando tudo que Deus quer simplificar, porque não consegue entender que Deus consegue ser simples sem ser raso. Foi o próprio Jesus que disse: sejam simples como a pomba. Às vezes a gente acha que a manifestação de coisas extraordinárias, das quais queremos ou precisamos que se manifestem, só vão acontecer através de métodos quase impossíveis de praticar. De forma que muitas vezes somos nós mesmos que estamos complicando a realização do nosso milagre, porque é tão simples que ao invés de aceitar, a gente ridiculariza pensando, eu já tentei de tudo, não deu certo, agora é isso que vai dar certo. Mas e se eu te disser que nessa noite Deus nos trouxe aqui para dizer, 2023 vai ser simples. Vai ser simples. Quem consegue estalar o dedo, faça esse som comigo agora. Só quem sabe, quem consegue. Quem não consegue, disfarça, que é para ninguém perceber que tu não aprendeu a estalar o dedo até hoje. Olha para alguém aí que está do seu lado, diga para essa pessoa, não vai ser difícil. Profetize para ela não estalar de dedo e diga, vai ser simples, vai ser simples. O Deus que descomplica vai entrar no teu 2023. Oh meu Deus do céu, Ele vai descomplicar. Deus tem colocado essa palavra de ordem no meu coração para eu liberar para a igreja. Deus vai entrar para descomplicar. Deus vai entrar para descomplicar. Ele descomplica nesta noite tudo que é complexo, tudo que é difícil, tudo que está emaranhado, tudo que está embaraçado. Ele desbarata toda a falsa guerra. Deus está falando para mim que a realidade ao seu redor, ela é mais simples do que parece, mas o adversário intentou contra o teu emocional, e de um tempo para cá você tem andado como quem não tem direção. Camila, eu sei que tenho potencial, mas não consigo realizar. Sei que tenho ministério, mas não consigo executar. Sei que tenho grandes ideias, mas não consigo empreender nada. É como se no lugar da tua caixa craniana, é como se no lugar do teu lobo frontal, aonde está o poder que Deus te deu para a tomada de decisões, estivesse coberto por uma nuvem, por uma neblina. É tudo confuso, é tudo difícil. Postar é difícil, aparecer na câmera é difícil, ministrar uma palavra é difícil, fazer uma comida é difícil, receber pessoas em casa é difícil. Deus está falando comigo aqui agora. Tem gente que está se isolando da família porque acha que não vai dar conta nem de limpar a casa, nem de lavar louça. Gente que está evitando de ter filho, mesmo tendo de Deus uma promessa, porque está achando que não vai dar conta de ser mãe, está achando que não vai dar conta de ser pai. E Deus está dizendo, eu vou remover essa névoa e eu vou te mostrar que você nasceu para governar sobre todas essas circunstâncias. É mais simples do que você imagina. Oh meu Deus, levanta a mão direita para o céu, irmãos. Tem tanta autoridade de Deus aqui nessa noite. Coloca a esquerda na mesma altura aí, por favor. Quando eu disser 3, impõe a mão no ombro do irmão e diga para ele, vai ser simples, descomplica. É uma
um, é dois, é três. Vai, ministra, ministra. Vai ser simples, vai ser simples, vai ser simples, vai ser simples. Arrumar a casa não vai ser difícil, casar não vai ser difícil, não vai. Coisas que estão ligadas à sua natureza acontecerão com simplicidade. Eu declaro que a porta da palavra vai se abrir para aqueles que foram chamados para pregar a palavra. Chega de ler o texto e não entender. É porque você está colocando motivação errada na leitura. Leia para edificar a si mesmo e você vai edificar os outros. Mas você complica a leitura. Você quer ler para ter um grande sermão, você quer ler para esboçar uma grande pregação. Aí você despreza tudo que no texto podia ser aplicado para o seu próprio crescimento. Por quê? Porque você quer pregar igual fulano, você quer cantar igual ciclano, você quer atingir a nota do Beltrano. E Deus está dizendo: é mais simples do que você imagina. Edifica você e você vai edificar muita gente. Simplifica. 2023 será um ano marcado por simplicidade e prática para aqueles que estão debaixo de uma direção de Deus neste tempo. Tem gente aqui que já entrou o início do ano pesado. Pesado, você não conseguiu celebrar. Você não conseguiu celebrar. Até Davi celebrou o final de ano. Ele dizia: coroas o ano com a tua bondade, e os orvalhos destilam azeite de alegria. Até ele entendeu que o fechamento de um ano não significa que muda toda a vida, mas significa o fechamento de um ciclo. Tem gente aqui que não conseguiu celebrar. E não é em razão das circunstâncias adversas que estamos passando, não. Não conseguiu celebrar porque você já entra um ano pesado, pensando assim: eu não vou conseguir de novo. Só que deixa eu te falar, está tudo aqui dentro. Eu estou pregando aqui, irmãos, e Deus está me mostrando, tirando uma nuvem. Não vai ser complicado, vai ser fácil para você. Eu não vim pregar uma mentira, eu não vim dizer que a vida é fácil. Só que você está trazendo para si mesmo um peso de complicação que não é isso tudo, não. E Deus me trouxe hoje aqui para você tirar isso da sua cabeça, para você parar de dizer que tudo é difícil. Vamos a uma situação realmente difícil. E olha como Deus simplifica essa situação. Essa mulher aqui ficou viúva. O marido dela servia a Eliseu e a escola de profetas. Uma dívida se formou nessa casa. Eu não quero aqui ser leviana e colocar esse marido como um devedor, em razão do credor agora, como pagamento dessa dívida que ficou, está querendo levar os filhos dessa mulher. Entenda, nem tudo é dívida, tem coisa que é compromisso. Por exemplo, tem coisa que você tem condições de pagar todo mês, e é você que paga. E vamos supor que você sai desse cenário, e aí aquele compromisso vai se acumulando, e aí sim, isso se torna uma dívida. Então eu não sei se era um compromisso que esse marido tinha, e agora porque ele morreu, ela não conseguiu saldar esse compromisso, porque era responsabilidade desse que agora faleceu, ou se de fato ele deixou algum saldo negativo e ela não conseguiu pagar. Fato é que agora sim, ela tem um problemão. O credor está indo à porta dela sobre ameaça de pegar os 2 filhos dessa mulher como pagamento dessa dívida. Isso sim é um problema, isso sim é uma circunstância muito difícil. Mas ainda assim, veja como o método exoperante de Deus é mais simples do que a gente idealiza. A primeira coisa que ela vai buscar é uma direção. Preste atenção, quando você estiver devendo, não procure dinheiro, procure primeiro uma direção. Existem pessoas que ganharam milhões, seja com trabalho ou em jogos de sorte ou azar. E hoje, elas não só não têm nada, como também têm um credor à porta. Mesmo depois de já terem acessado a tantos zeros em saldo positivo na sua conta. Por quê? Porque elas tinham dinheiro, mas não tinham uma direção. Mais importante que uma pessoa precisa buscar na vida é uma direção. Uma pessoa que não tem direção, não importa se ela tem um carro, não importa se o carro tem combustível. De que adianta você ter habilitação, ter carro, ter combustível, mas não saber para onde vai? Você vai ter um carrão lotado de combustível, habilitado para dirigir, mas parado dentro da garagem. Por quê?
Porque não é sobre ter um carro, é sobre ter uma. Agora, quem tem direção chega até a pé, meu irmão. Chega de ônibus, chega de bicicleta, chega de motoboy, chega de aplicativo. Por quê? Porque mais importante do que o meio pelo qual eu quero ter ou produzir algum recurso é a motivação pela qual eu quero ter. Para isto eu preciso de direção. Essa mulher é extremamente inteligente, ela é extremamente inteligente. E eu já quero liberar algo aqui que Deus está mandando eu dizer. Pare de determinar a sua capacidade intelectual por causa da ausência dos seus recursos. Pare de duvidar das ideias geniais que Deus tem te dado, do caminho que Deus tem aberto diante de você, das conexões que Deus está disposto a abrir para você. Pare de rejeitar as mesas das quais Deus tem puxado cadeiras para você assentar. Ah, Camila, mas ninguém aqui tem a conta que eu tenho. Todo mundo aqui está acima de onde eu trafego. Então esse é mais um motivo de que só Deus poderia ter aberto essa porta para você entrar. Mas todas as vezes que você olha aquilo que Deus quer fazer e que de modo simples está fazendo por você, você duvida e você suspeita. Por quê? Porque você está deixando a sua circunstância determinar sobre o seu potencial intelectual. Tem gente aqui que pensa em coisas tão poderosas, mas que descarta o pensamento e joga no lixo pensando, até parece que eu ia ter essa ideia morando aqui onde eu moro, vivendo aqui onde eu vivo, tendo aqui o que eu tenho. Veja essa mulher, ela está na condição de uma devedora. Completa aí para mim, por favor. Ela está na condição de uma. Está passando vergonha na comunidade. O credor está à porta dizendo que vai levar os filhos dela como pagamento de uma dívida. A gente não tem nada que faz a gente ter mais vergonha do que ver os vizinhos na rua como é que fala o pessoal da energia aqui? Como é que chama? A Eletropaulo, vem, o que foi? Vim cortar. Só quem já passou por isso sabe a vergonha pública que é. Então você poderia olhar para essa mulher e dizer, essa mulher não sabe de nada. Só que veja como essa mulher é uma mulher direcionada. Completa aí para mim, por favor. Veja como essa mulher é uma mulher. Porque não é sobre a roupa que você veste, não é sobre as dificuldades financeiras que você tem atravessado, não é sobre você ser enfermo ou estar atravessando alguma dificuldade da saúde. É sobre você acreditar na direção que você tem, nas experiências que você já viveu. Olha o que ela vai dizer para o profeta: tu sabes que meu marido era um homem que temia ao Senhor. Ela tem uma história, ela tem uma experiência. Às vezes a gente fica só olhando para a história dos outros, para a vida dos outros, e o Senhor está dizendo: ei, você também tem uma história. Lembra das experiências que você já viveu comigo e para de deixar essa realidade ditar a capacidade do seu intelecto. Para de deixar essa circunstância adversa ditar a capacidade do seu raciocínio. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga assim agora para essa pessoa: um crente cheio do Espírito Santo é mais inteligente que qualquer pessoa nesse mundo. Um crente cheio do Espírito Santo é mais inteligente do que demônios. Um crente cheio do Espírito Santo é mais inteligente do que os engenheiros sociais da sociedade. Um crente, irmãos, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo tem uma capacidade de discernimento incrível. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: porque você não mora onde queria, não tem o carro que queria, não cursou a faculdade que queria, de um tempo para cá você passou a desprezar a tua capacidade intelectual. Mas lembra quando tu dobrava o joelho, que o dinheiro da passagem era contado, aonde você não tinha nem metade do que você tem hoje, mas você dobrava o joelho, apresentava o salário e dizia: Deus me dá sabedoria, Deus me dá sabedoria. Quanta sabedoria Deus te deu, e Ele quer te dar muito mais. A palavra de Deus é fiel e ela diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Pega a mão de alguém aí agora e diga: tu é inteligente. O Espírito, ei, você não tem a mente dos seus iguais, você não tem a mente do fulano e nem precisa ter a minha mente. Você já tem a mente que Deus disponibilizou para a gente acessar. Que mente? A de Cristo. Ele disse: vocês têm a mente de Cristo. A memória
mostre alguém mais inteligente que Cristo. Me mostre alguém mais humilde que Cristo. Me mostre alguém mais carismático do que Cristo. Me mostre alguém mais estrategista do que Cristo. Me mostre alguém mais revolucionário que Cristo. Me mostre alguém mais genial que Cristo. Me mostre alguém mais empreendedor do que Cristo. Me mostre alguém mais santo que Cristo, mais espiritual do que Cristo. Ele está dizendo: a minha mente eu compartilho com vocês. Você tem a mente de Cristo. Bota a mão na tua cabeça, bota a mão na tua cabeça e diga: mente de Cristo. Bota a mão na tua cabeça, meu filho, e diga: mente de Cristo. Subordine esses pensamentos desgraçados, esses pensamentos de natureza caída, de que não tem capacidade, de que pare. A partir de hoje você está proibido de dizer: eu sou um burro. Você não é um burro. Leva a mão não, mas eu vou falar. Conheço gente que tem um patrimônio tão grande que nem ele sabe dizer quanto ele tem. E conheço gente que não tem nem 0,0000000,001% do patrimônio que essa pessoa tem. Mas eu não troco 10 minutos de conversa como que não tem em prol do que tem. E não é por causa do que tem, é por causa do que não possui. Tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas não conseguiu conquistar nada do que o dinheiro não compra. Não tem uma conversa legal, não tem um assunto bacana, não ensina nada novo. Quando abre a boca você não sabe se é um esgoto ou se é uma boca. E eu não estou atribuindo isso às riquezas, não estou atribuindo isso à pessoa. Pelo contrário, é isso que eu quero deixar claro. Não é sobre as circunstâncias ao redor. E você fica aí subestimando sua capacidade por causa da sua realidade. Eu vou repetir essa palavra algumas vezes aqui nessa noite. Você fica subestimando a sua capacidade por causa da sua realidade. Vou falar de novo. Você está aí subestimando a sua capacidade por causa da sua realidade. Essa mulher é uma realidade de vergonha, é uma realidade de dívida, uma realidade de exposição pública, uma mãe que agora está viúva, que precisa dar continuidade ao cuidado de 2 filhos, ao que tudo indica que são de menores e que não podem trabalhar e nem sustentar a casa. Responda para mim, ela tem um problema, sim ou não? Só que veja, ela é uma mulher bem relacionada. Não importa onde você mora, importa com quem você se relaciona. Aprenda a se relacionar com as pessoas corretas. Ela não sabe o que fazer, mas ela tem para quem ir. Eu vou falar de novo. Ela não sabe o que fazer, mas ela tem para quem ir. Ela não sabe o que fazer, mas ela sabe quem procurar. Eu quero glorificar a Deus, porque tem gente que infelizmente, manietado por hostes espirituais da maldade, está agora como se estivesse sem ver, sem ouvir, amarrado dos pés, das mãos, e espiritualmente falando, sem saber o que fazer e sem ter alguém para conversar. Mas eu quero glorificar a Deus, porque nesta noite, aqui neste lugar, e diante de todos aqueles que estão ao alcance dessa voz profética e ao alcance da palavra de Deus, o Senhor está dizendo: quantas vezes você não sabia o que fazer, mas tinha a quem procurar. Você sabia onde ir. Tem gente que vê você saindo de casa num dia de dificuldade e pergunta: vai para onde? Você diz: para a igreja. Mas a gente não tem nada em casa. Pois é, mas é lá que eu busco a direção do que fazer. É lá que eu recebo a direção. Aprenda a se relacionar. Aprenda a ter lugares
lugares e pessoas com quem você possa conversar sobre coisas que você precisa fazer, mas ainda não sabe como decidir. Agora escute, qual é a realidade? A realidade é que na maioria das vezes, quando nós estamos diante de um problema, diante de uma circunstância difícil, e a gente precisa tomar uma decisão, principalmente se a nossa dificuldade estiver atrelada a dinheiro, principalmente se a nossa dificuldade estiver atrelada à opinião pública, ao que vão dizer, ao que vão pensar, ao invés de procurar alguém para se abrir e para falar, a primeira coisa que a gente faz é se isolar e se esconder. Tem pessoas aqui que deixam de dar o que comer para os filhos para que alguém não saiba que o armário está vazio, para que a assistência social da igreja não abasteça. Você está errado, não faça mais isso, porque Davi disse: fui moço, sou velho e nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência. Aí você diz: Camila, mas o meu problema é dificuldade financeira. Não, teu problema é orgulho. Teu problema é orgulho, porque a Bíblia diz que a verdadeira sabedoria, ela não se insurge contra a comunhão. O que é isso? O Salomão, ele vai dizer que o homem sábio não se isola. Diga comigo: o sábio não se isola. Diga de novo, diga, aprenda isso, diga: o sábio não se isola. Aí a gente muitas vezes se isola porque diz que não tem com quem contar, não tem para quem falar, mas na verdade não é que a gente não tem, é que a gente não quer expor. Não é que a gente não tem, é que a gente não quer ficar constrangido. Não é que a gente não tem, é que a gente tem vergonha. Não é que a gente não tem, é que a gente tem medo de que as pessoas contem para as outras pessoas o que é que a gente está passando. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite e Ele está dizendo: eu não te permiti amigos à toa. Eu não te coloquei num lugar, seja numa comunidade de fé ou num ambiente de família, para viver sozinho. Então pare de deixar a vergonha tomar conta da tua vida. Pare de deixar a tua sabedoria ser diminuída por causa do isolamento. Olha o que essa mulher vai fazer, meu irmão. Ela vai procurar Eliseu. Vai procurar Eliseu. Não sabe o que fazer, mas sabe para onde ir. Isso é uma chave, meu irmão. Daqui, amigos e companheiros de ministério, irmãos, quantas vezes a gente se assentou em uma mesa com alguém e uma coisa que era complicada pra gente, alguém foi lá e liberou uma palavra que desanuviou tudo. Uma palavra, uma solução, uma conversa, um desabafo. Quantas vezes eu já tive a oportunidade de liberar uma palavra assim, conversando, às vezes depois do culto com alguém, daqui a pouco a pessoa toma a chorar e daqui a pouco ela confessa: eu comprei uma arma hoje. Eu já vivi isso, eu ia dar cabo na minha vida hoje, mas por causa disso aí que eu ouvi agora, acabou. Aí você fica se subestimando. Subestima a sua capacidade, seu potencial por causa da sua realidade. E subestima seus relacionamentos por causa do seu orgulho. Aí o que era sabedoria vira arrogância. Você começa a achar que na sua família não tem ninguém mais inteligente do que você. Começa a achar que ninguém é mais eficiente do que você. E Deus está dizendo para mim e para você: tenha para quem ir quando não souber o que fazer. Ela chega diante de Eliseu e ela tem respaldo. Ela diz: tu sabes, ele era um homem temente ao Senhor. O que é que ela está dizendo? Tu conhece meu testemunho, eu não sou uma mulher leviana. A minha casa não é uma casa caloteira, meus filhos não são perdidos. O que é que ela está dizendo? Olha o que ela está dizendo: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um testemunho. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma vida correta. Eu estou em dificuldade, mas meu nome não está na boca do povo. Eu estou passando por um momento de dificuldade, mas isso é um momento. A minha vida não é assim. Tu sabe. É isso que ela está querendo dizer para ele. Agora, segunda capacidade de consciência que ela tem, que a gente precisa ter. Falamos isso repetidamente na igreja, mas muitas vezes não aplicamos na nossa vida. O que, Camila? A gente sabe, mas não pratica. Que o que a gente está vivendo em um momento não é a nossa vida. Está devendo hoje, mas não deveu sempre. Está enfermo agora, mas não ficou nesse nível de enfermidade a vida toda. Está com um casamento fragilizado, mas não foi sempre assim. Está com um ministério vulnerável, mas essa não é a sua história.
Deus te trouxe hoje aqui para dizer: até quando você vai deixar o momento determinar o testemunho da tua vida?